Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal do nosso bloco A Jornada, Desenvolvimento e Evolução Pessoal. E mais uma vez, Fiel Escudeiro está aqui, 48 Leis do Poder. Se você ainda não comprou esse livro, você está perdendo tempo, tem que adquirir esse livro, porque ele faz muito efeito no seu desenvolvimento pessoal, ele faz uma diferença muito grande, tá? Vamos lá, hoje a lei que nós vamos abordar é a lei número 43, que diz o seguinte: conquiste corações e mentes. Conquiste corações e mentes. Vamos para o julgamento? Vamos lá. A coerção provoca reações que acabam funcionando contra você. É preciso atrair as pessoas para que queiram vir até você. A pessoa seduzida torna-se um peão fiel. Seduzem-se os outros atuando individualmente em suas psicologias e pontos fracos. Amacie o resistente atuando em suas emoções, jogando com aquilo que ele gosta muito ou teme. Ignore os corações e as mentes dos outros e eles o odiarão. Isso é forte. Isso é forte. Se você não está preparado para esse vídeo, se você não sabe lidar com persuasão, já sai desse vídeo agora. Aproveita que a hora é agora, porque a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos lá. Por que é muito importante você conquistar corações e emoções? Dentro da emoção existe algo que se chama o quê? Vulnerabilidade. Quanto mais emoção a pessoa sente, mais vulnerável ela se torna. E aí tu vai falar assim, Rafael, mas não é certo, você não deveria estar ensinando, falando sobre isso. Tá aqui no livro. Se tá aqui é porque faz sentido aplicar em alguma coisa. Mas você tem que ouvir isso, e aplicar no que faz sentido para a sua vida, para os seus negócios, para o seu desenvolvimento. Para o meu negócio, para a minha vida faz muito sentido, sabe por quê? Porque desde sempre eu fui uma pessoa muito coração, muito coração. Era uma pessoa muito emotiva, muito emocionada. Isso é ruim? Não. Isso é bom? Depende até certo ponto. Da forma que eu era, não. Eu sentia demais. Eu sempre me envolvia demais em tudo. E não tô falando relacionamento, tá? Tô falando sobre qualquer coisa na vida. Sempre me envolvia muito, eu sentia muito, eu pegava muita responsabilidade que não precisava, porque eu me preocupava, eu agia pela emoção. Eu tinha aquela sensação que eu tinha que mudar o mundo, que eu tinha que provar para as pessoas que eu era bom, que eu me importava, eu tinha que mostrar que eu estava ali com ela, e no fundo não é isso. Então, quando você aprende a dominar isso, emoções, coração, você aprende a dominar o seu coração e a sua emoção. Então vai muito além de você querer manipular ou persuadir os outros. Ou seja, esse ensinamento não é para você aplicar para brincar com as emoções do outro, mas você entender como funciona isso e controlar as suas, saber onde você se torna vulnerável ou não. Eu perdi muitas coisas e muitas pessoas por ser emotivo demais lá atrás, por ter muita emoção, por sempre responder já de cara, arrumar confusão, a pessoa gerar um atrito, eu ter uma resposta, ser bocudo. Aconteceu. Já aconteceu muito, cara. O que aconteceu na minha vida com tudo isso? Eu só perdi. Depois que eu aprendi como funciona o coração e a emoção, a gente consegue trabalhar isso com as outras pessoas. Então, às vezes, você vai entender os pontos na outra pessoa que você pode ajudar, que você pode aumentar o controle dela ali, para que você também colha bons frutos. Até porque se você ajudar as pessoas, você também ganha alguma coisa. Como assim? Então só ajuda as pessoas porque você quer ganhar outra coisa? Não, 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 não. Quando você ajuda uma pessoa, você ganha o bem para si mesmo. E isso é muito bom. E quando você ganha o bem para si mesmo, tu se sente muito mais à vontade e mais confortável na vida. Sem aquele peso de que, tô fazendo pouco, precisava fazer mais. E não, só que como tu faz isso? Tendo boa leitura sobre as pessoas, sabendo ler e entender o que elas estão falando sem abrir a boca. Olha que legal isso, cara. Entender o que as pessoas estão querendo dizer sem que elas abrem a sua boca para se comunicar. Faz sentido? Por quê? Porque você consegue identificar aonde você pode atuar com essa pessoa. Então, seja na ferida, seja no curativo,
Depende como você vai usar isso. O lado bom é que é muito importante você usar isso aqui, que está nesse livro, de maneira benéfica, para ajudar as outras pessoas. Entenda a emoção das outras pessoas. Dá uma olhada onde ela está pecando, onde ela está se auto-sabotando. E aí você vai conseguir direcionar um caminho para isso. E você sabe por que eu garanto para você que isso dá certo e isso funciona? Porque fizeram isso comigo lá atrás. Alguém lá atrás me ajudou, falou uma verdade que foi difícil, foi doída, foi difícil de aceitar, porque eu era muito emotivo. Eu agia muito pela emoção. E depois que você quebra isso, que você aprende a controlar, você aprende a lidar com qualquer pessoa e qualquer situação. Por quê? Existem situações que você tem que abrir o seu coração. Existem situações que você tem que controlar a sua emoção. Existem situações que você tem que ser uma pessoa completamente racional, ter um controle psicológico muito grande. Faz sentido ou não faz? Então, se você sabe identificar esses pontos, você consegue controlar muita coisa. E aí que tá, você só vai conseguir identificar e encontrar isso nas outras pessoas quando você identifica e controla em si mesmo. Se você conseguir se encarar, se dominar as suas emoções, dominar a sua mente, dominar o que você tem que fazer de fato, a forma como tu vive, a forma como tu age, você consegue fazer isso com qualquer pessoa. Ou seja, você consegue ajudar muitas pessoas. Você só consegue mudar a vida das pessoas na hora que você faz elas enxergarem algo que elas não estão vendo. E na maioria das vezes, você faz elas se enxergarem. Hoje em dia as pessoas têm um problema de autoestima muito grande. Essa nova geração, essa nova leva tá vindo num problema de comparação, tá vindo numa época de muita comparação. Se compara com a vida perfeita do influenciador, com a vida perfeita do youtuber, com a vida perfeita do empresário. Só que a vida não é perfeita. E existe tanta comparação que as pessoas estão cada vez se fechando mais, se diminuindo mais, tendo medo de expor, de falar, de dar a cara a tapa, de viver, de conhecer o mundo, conhecer novas pessoas. E provavelmente o seu papel aqui nessa terra é ser bondoso o suficiente para poder ajudar outras pessoas a enxergar como elas são, a levar o valor, mostrar o valor que elas têm. E tudo isso baseado no quê? Na forma como você domina o coração e a mente das pessoas. Tá aqui, 48 leis do poder, lei número 43. Esse vídeo poderia ter 1 hora só falando dessa lei. É muito legal tudo que tem dentro desse livro aqui. Mas não é o caso. Hoje é um papo mais direto, é para despertar a sua consciência, o seu interesse, que está na hora de você acompanhar um livro desse ou qualquer outro livro que faça você se autoconhecer. Autoconhecimento é muito valioso. Faz sentido para ti? Fez sentido para você? Então curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da jornada e esse bloco está cada vez melhor. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.